Olá, alunos. Meu nome é Fernando Lopes, sou ilustrador, professor de artes, e a professora Bruna me pegou no meio de uma viagem e me pediu para fazer algumas considerações sobre as diferenças e a relação que há entre o desenho e a pintura. Então, mesmo aqui na viagem, como é um tema ao qual eu me dediquei toda a minha vida como desenhista, inclusive quando fiz meu bacharelado, minha licenciatura na UNB, me dediquei a esse tema da ilustração, que é um outro aspecto, que é a relação entre narrativa e imagem. Então é um assunto que eu não posso me recusar a falar, falo com o maior prazer e espero não exagerar. Sei que minhas aulas costumam ser ter conteúdo demais, muito prolixas, mas vamos lá, espero que algumas dessas informações, alguns desses conceitos interessem a vocês. Então vou começar lembrando daquele ditado tão popular, quando se pergunta a alguém, você entendeu ou quer que eu desenhe? O que isso nos aponta, né? Qual seria essa característica do desenho, que é justamente, meus caros, a questão da racionalidade do desenho. A linha, ela é uma abstração, a gente costuma relacionar o desenho à linha, vou problematizar isso, mas vamos pelo começo. Então, a linha, que seria aquilo que inicialmente define o desenho, ela é uma abstração. A gente olha a realidade que está diante de nós e não há nenhuma linha. A realidade é composta por massas de volumes. A linha já é um fenômeno racional de análise. Então, é usada de forma gráfica para simplificar, para esquematizar uma determinada situação, certo? Então, já como primeiro ponto, vamos fazer essa diferenciação entre a linha como uma abordagem racional da realidade, analítica, e a pintura relacionada mais à mancha, certo? E à cor, apesar de que pode haver desenho colorido também, vamos problematizar isso mais à frente, mas vamos, por enquanto, manter esse contraste entre linha, abstração, e mancha, emoção e sensorial também, sensações, certo? A pintura, ela corresponde muito mais a essa dimensão de emoções e de sensação, enquanto que a linha, ela sugere sempre uma análise e nos leva mais a esse aspecto da racionalidade. E descobri aqui um texto do UOL, porque justamente eu estou nesse momento em Florença, que é a capital da Renascença, né? E tenho visto aqui obras muito ricas, interessantes, desses grandes artistas. Então pesquisei sobre essa fase do Renascimento na Itália e veio dentro desse site, que eu vou enviar também para a professora Bruna, Renascimento, as fases do movimento e a pintura. Pequeno trecho. Podemos distinguir, isso está no UOL, certo? Esse pequeno site. Podemos distinguir três grandes escolas com características próprias. A florentina, justamente de Florença, que se caracterizou pelo racionalismo, demonstrado tanto pelo predomínio da linha sobre a cor, como pelo sfumato. O sfumato é aquele desenho que parece fumaça, Leonardo da Vinci, onde você de fato não vê linhas. Então, essa é a problematização que tentaremos levar adiante. Mas então, estamos opondo aqui Florença, com predomínio da linha sobre a cor, a veneziana, de Veneza, caracterizada pelo sentimento, pela emoção, o predomínio da cor sobre o desenho ou a linha. E como tinha falado de três grandes escolas, a terceira que ele determina aqui é a romana, que tenta equilibrar linha e cor, razão e sentimento. Então, vemos que esse site, falando sobre arte renascentista, já apresenta essas duas questões, a linha como racionalidade e a cor como emoção, certo? Então, vamos adiante. No idioma português, temos uma pequena falha, porque você tem em espanhol as palavras dibujo e diseño. Dibujo é desenho e diseño, vamos chegar a ele. E no inglês você também tem drawing, que é desenho, mas você também tem o design, que seria o desenho em espanhol. Em português nós temos que usar o adjetivo industrial, desenho industrial, para falar do desenho como análise, do desenho como algo utilitário. É o design, que serve para móvel, para roupa, para gráfica. Então, essa diferenciação em português nós não temos apenas uma palavra que é desenho, certo? Mas nos falta um pouco essa noção no desenho do design, que é, por exemplo, conectado à palavra desígnio, que é aquilo que nós desejamos, que nós projetamos, que implica numa vontade, numa consciência, certo? Diferente
da pintura, que é algo, como já dissemos, mais emocional e sensorial. Então, ainda há uma outra questão aqui, que, de certo modo, vamos problematizando a questão, que é a questão do gráfico. Vou enviar para a professora Bruna uma pequena aula sobre artes gráficas, que se ela quiser pode utilizar também, onde eu faço diferenciação de caricatura, charge, ilustração, mas começo nessa aula falando sobre a origem da palavra gráfico, que é grafo, grego, que significa marcar, gravar, de onde vem gravura. E lembre-se da palavra caligrafia, que a grafia, né, que vem também de grafar. Então, esse parentesco entre o desenho e a escrita, que está apontado na palavra gráfico, que vem de grafo, que, como disse, é marcar, nos leva à questão que, de certo modo, o desenho, até pelo fato de ser analítico, ele apresenta geralmente, quase sempre, uma narrativa. Então, por isso a ilustração, ela está sempre ligada a uma história, está contando alguma coisa. Então, essa é uma outra característica do desenho, que é apontada por um texto maravilhoso, pouco conhecido, do autor crítico literário Mário de Andrade. Um texto que se chama exatamente Do Desenho, onde o Mário vai falar, estou com algumas anotações aqui que eu vou tentar seguir para não esquecer alguma coisa. Mário diz que o desenho, ele parece uma frase feita, um ditado popular, no sentido de que ele tem sempre uma espécie de conceito que acompanha a diferença da pintura, que, segundo o Mário, ela é uma obra mais estruturada no seu conjunto. Ele diz que o desenho não deveria nunca ser emoldurado, o desenho deveria estar sempre numa folha. E isso em certas culturas acontece assim. A gravura, ela não pediria moldura, a moldura de certo modo prende. Lembre-se do desenho sempre com uma área branca em volta. Geralmente o desenho não ocupa a página inteira, ele respira, e essa área branca justamente permite que o olho faça uma leitura, que ele entre dentro do desenho e saia, ele acompanhe, quando é linear, uma certa direção. A moldura, de certo modo, na pintura é sempre necessária, de algum modo ela está implícita quando o quadro é feito pela ideia da composição. São questões muito estéticas, mas queria muito citar esse texto do Mário de Andrade. Se alguém tiver curiosidade, é fácil de achar na internet. Mário tem um estilo antigo, um pouco ultrapassado talvez, mas os conceitos que ele expõe são muito ricos, muito sutis, muito espertos, no sentido de entender a natureza do desenho como narrativa, como algo ligado ao tempo. A própria linha, ela sugere, lembra do coração que faz plim, plim? É o tempo que o desenho sugere, certo? Então, análises de Mário de Andrade vão aprofundar essa característica gráfica ligada à escrita. E, para fechar, não pretendo me alongar muito, a questão se torna ainda mais complexa, gente, quando a gente pensa nos desenhos de um grande impressionista, que vou anexar e pedir que a professora Bruna mostre a vocês, que é o Seurat, que desenha sem uma linha sequer. Seurat desenha apenas com o esfumato, que já citei de Leonardo. Os desenhos de Seurat são assombrosos, porque ele desenha apenas com meios tons, com cinzas. Então, onde fica essa questão da linearidade do desenho? É uma questão em aberto, inclusive porque em arte tudo é criativo. A gente dificilmente vai conseguir classificar e manter aquilo fechado dentro de uma classificação. É fluido, e as áreas de fronteira, as áreas onde essas duas coisas, ou diferentes aproximações visuais se mesclam, é muito rica. Então, quando você pega um desenho de Seurat, que tem características muito pictóricas por ser apenas esfumado e não ter sequer uma linha, mas a gente ainda sente aquilo como desenho. Por quê? Porque a gente diferencia, isso é desenho, isso é pintura. Será que é apenas pelo papel? Porque, de algum modo, é um lápis, é um carvão, e essa prática implica em marca? O pincel tem um distanciamento, a pessoa pode pintar de longe, e isso, de algum modo, estrutura a composição a qual o Mário de Andrade se refere, né? Tem uma ideia de completude, enquanto o desenho permite uma compreensão de tempo, de narrativa. Tem a ver com essa questão da marca, que é um pouco escrita, da distância até que o desenho implica, por ser feito com traços e marcas. Então, quem trabalha aqui é a mão muito próxima do papel. E ainda temos a questão da cor, que citei no início. Quando temos um desenho colorido, e então não podemos falar de desenho apenas como linear, mas ele ainda assim é desenho,
estará sempre relacionado, a meu ver, à possibilidade de uma análise. O desenho, de algum modo, ele está sempre interpretando um assunto, está sempre criando em cima do visto uma análise mais racional do que sensorial. Então, são questões para desenvolver, são apenas algumas ideias, apontamentos, mas que talvez esclareçam porque a gente, quando vê um objeto de arte, vai dizer, isso é um desenho, isso é uma pintura. E na aula que vou encaminhar para a professora Bruna, tem vários exemplos do meu trabalho como ilustrador, que já é toda uma outra problemática. Como diferenciamos arte de ilustração? Também é uma questão bastante complexa, que não cabe aqui, apenas cito por conta dessa relação entre ilustração, desenho, pintura, todas essas questões estão conectadas. Então, um grande abraço e obrigado, professora Bruna, pelo convite. Estamos em contato.